La gente nobre. Falo de nós, gente nobre porque eu gosto dos gases nobres, são aqueles que estão estáveis. Bom, hoje vou falar dos elementos químicos, a classificação dos elementos químicos. Os elementos químicos classificam-se em metais, ametais e semimetais. Então, um elemento químico tem que estar num desses grupos. Portanto, nós vimos no vídeo passado como nós poderíamos preencher a tabela periódica. Eu falei que o primeiro grupo era constituído por elementos chamados metais alcalinos e o segundo grupo, metais alcalinos terrosos. O terceiro grupo não tinha nome, chama-se grupo de boro. Quarto grupo de carbono. Quinto grupo de nitrogênio. Sexto grupo, calcogênios. Sétimo, halogênios. E oitavo grupo, os gases nobres, os que dificilmente reagem. Portanto, conhecendo esses grupos, sem me esquecer também, falta aqueles elementos do grupo B, né? Os elementos que estão em transição, são classificados elementos do grupo B. Portanto, o que nós temos que saber? Temos que saber uma coisinha muito básica. Os grupos definem as propriedades de como os elementos vão estar. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro grupo são metais, a maioria deles são metais, exceto um e aquele, ok? Então vamos generalizar que o primeiro, segundo e terceiro grupo são metais. E os elementos do grupo B, não é? Aquela fila ali, aqueles grupinhos ali, todos eles são metais, a maioria deles. Porque isso pode me levar a cadeia dizer que todos eles são metais, talvez existe um traidor por ali. Portanto, eu tenho que ir nos elementos do quarto grupo, esses são classificados os semimetais. Eu falei da segunda classificação dos elementos químicos, falei dos semimetais. E os elementos do quinto, sexto, sétimo e oitavo grupo, esses são os ametais. Portanto, vamos saber um pouquinho sobre os metais. O que os metais fazem, exatamente. Bom, a gente, antigamente, quando estava a estudar química, quando não sabia muita coisa de química, eu achava que quando se tratava de metal, só imaginava ferro, somente ferro. Para mim, metal era ferro. Mas nem tudo não é tudo ferro, metal. Tem vários elementos químicos que são metais. Temos o exemplo do cobre, aquele que é usado nos fios para transportar a corrente elétrica, considerado o melhor condutor da eletricidade. Temos o titânio usado nos aviões, aquela placa ali é usada para cobertar os aviões, não é? É feito de titânio. Então são vários elementos químicos que existem, que são metais. Então a gente não pode pensar exatamente no ferro. O ouro também é um metal. Portanto, é muito importante saber como é que são os metais. Os metais têm propriedades físicas, claramente. Geralmente são encontrados no estado sólido, com exceção do mercúrio. O mercúrio vai depender das condições. Ele pode estar no estado líquido, mas também ela acaba areando para o estado sólido. Portanto, os metais têm a capacidade principal, que é de ceder eletrões, pois eles têm eletrões na última camada. Porque a estabilidade de um elemento químico define-se quando o elemento químico obtém 8 eletrões na última camada. Então vamos imaginar, se o elemento está no primeiro grupo, isso implica que na sua última camada ele tem um eletrão. Para ele atingir a estabilidade é necessário que ele seja fornecido 7 eletrões, o que leva o elemento químico a perder aquela camada. Porque prefere perder aquela camada, prefere perder aquele um eletrão para ficar com aquela camada mais estável. Vou mostrar um exemplo. Por exemplo, sódio. Quando a gente faz dissolução eletrônica, nós teremos na primeira camada 2 eletrões, segunda 8 e a terceira teremos 1 eletrão. Então fica mais fácil ele perder esse 1 eletrão, ficar com aquele outro eletrão. Então ele fica com estabilidade. Então, dizendo assim, os metais têm a capacidade principal de ceder eletrões. Quando eles cedem eletrões, eles se sentem bem cedendo eletrões. Isso acontece com elementos do primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo e os elementos do grupo B. A sua capacidade principal do metal é ceder eletrões. Só fixamos isso. Ele cede eletrões, perde eletrões. Ok? Então vamos falar também dos semimetais. Uma vez que eles estão no meio, no quarto grupo de carbono, já disse, os semimetais, a sua capacidade principal é de partilhar eletrões. Mas uma vez que eles estão no meio, eles têm dois comportamentos. Ora, eles podem ser metais, ora, eles podem se comportar como ametais. Temos o exemplo do carbono. O ferro gusa é uma liga, quer dizer, é formado por ferro e carbono.
aço também, ferro e carbono. Então aí o comportamento do carbono nessa substância é de ser um metal. Então, temos o carbono nos compostos orgânicos. Já o carbono tem um comportamento ametálico. Portanto, disse que o quarto grupo é constituído por elementos que são considerados semimetais. Semimetais são aqueles elementos que têm tanto propriedades metálicas assim como propriedades ametálicas. Então, sua capacidade principal é partilhar eletrões. Vou dar um exemplo. Nós temos o dióxido de carbono querendo combinar-se com o oxigênio. O oxigênio precisa de 2 eletrões. Nós sabemos disso. Então, temos dióxido de carbono. Então, o carbono vai partilhar os seus 2 eletrões com as 2 moléculas do oxigênio, como vocês conseguem ver aí. Então, eu vou falar dos já-metais. Os já-metais, como estão quase perto da estabilidade, a sua capacidade principal é de receber eletrões. Eles preferem receber eletrões, porque eles estão perto da estabilidade. Vamos imaginar os elementos do quinto grupo. Na última camada eles têm 5 eletrões. Então, se eles ganharem 3 eletrões, eles ganham estabilidade. Não é? Eles ganham estabilidade. Temos um exemplo do nitrogênio. Quando a gente faz distribuição eletrônica, o nitrogênio tem 7 eletrões. Teremos 2 eletrões na primeira camada e na segunda camada teremos 5 eletrões. Ele fica à espera de 3 eletrões para ganhar a estabilidade, que pode ser fornecido com um elemento metálico, por exemplo. Então, os ametais, a sua capacidade principal é de receber eletrões. Okay? Os metais cedem, os ametais recebem, os semimetais partilham eletrões. Quanto aos elementos, isso acontece com os elementos do quinto, sexto e sétimo grupo, exatamente. Porque os elementos do oitavo grupo, eles são considerados nobres, dificilmente fazem ligações, porque eles já ganharam a estabilidade, de acordo com a regra do teto. Muito obrigado por assistir a vídeo aula. Espero que tenham entendido, falei muito rápido, ganhar tempo, é assim mesmo. Então, caso tenha gostado do vídeo, coloque um like aí, aquela história que vocês conhecem.